Eu comprei o livro da Rhonda Byrne, que é A Magia, e eu comecei a colocar em prática. Só que o que aconteceu é que eu vi a minha irmã falar das coisas boas que estavam acontecendo com ela, e eu não via isso acontecer na minha vida. Pelo contrário, tinha dias que eu estava odiando o meu caderno da gratidão, e as coisas na minha vida em volta não estavam acontecendo como eu queria, parecia que estava piorando. E aí você pensa que tem alguma coisa errada com você. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline, seja bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar uma coisa que eu aprendi fazendo o Caderno da Gratidão. Eu não vim falar aqui hoje sobre o que é o Caderno da Gratidão, nem como a forma certa de você fazer. Na verdade, ontem, enquanto eu fazia o meu Caderno da Gratidão, colocava em prática, o que aconteceu é que eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu lembrei de uma coisa que eu fazia logo no começo, quando eu comecei a praticar a lei da atração, e eu vi que eu fazia errado. E aí ontem eu lembrei disso, eu resolvi vir aqui compartilhar com você, tá bom? E aí é o seguinte, né? Logo que eu comecei a estudar um pouco sobre lei da atração, comecei a me interessar sobre esses assuntos, eu fui em busca de técnicas, como todo mundo vai, eu fui em busca de técnicas que me ajudassem a colocar em prática, porque afinal a gente aprende que a lei da atração tem um monte de técnica e você tem que colocar essas técnicas em prática, como o Caderno da Gratidão, quadro de visualização, até mesmo as visualizações, né? E aí eu lembro que eu aprendi sobre o Caderno da Gratidão, eu lembro que a minha irmã já tinha começado a fazer, e aí eu achei super interessante e comecei a fazer também. E todo dia eu pegava, sentava, eu tinha um caderno de estudo na época e eu usava a folha desse caderno de estudo para fazer. Não tinha um caderno próprio para fazer um diário da gratidão. E aí eu fazia, eu sentava, começava a escrever e aí eu me forçava a pensar em coisas que eu era grata. Às vezes eu escrevia muita coisa e me sentia muito bem. Às vezes eu escrevia poucas coisas e me condenava porque eu não escrevia muitas coisas, né? Porque eu escrevia poucas coisas, porque eu não tinha tantas coisas pelas quais eu pudesse ser grata. E aí, eu lembro que eu comprei o livro da Rhonda Byrne, que é A Magia, que fala da gratidão. E aí eu comecei a colocar em prática o livro tem vários exercícios, né? Ele explica a importância de você ser grato e tem vários exercícios de como você colocar em prática o diário da gratidão, te dando ideias do que você pode ser grato. E aí eu comecei a colocar em prática. Todo dia eu fazia um exercício do livro. Um dia era você ser grato pelo seu trabalho, o outro era ser grato pela sua família. Não vou dar spoiler do livro aqui, mas basicamente era isso. E eu comecei a colocar em prática. Só que o que aconteceu é que eu vi a minha irmã falar das coisas boas que estavam acontecendo com ela, e eu não via isso acontecer na minha vida. Pelo contrário, tinha dias que eu estava odiando o meu caderno da gratidão e as coisas na minha vida em volta não estavam acontecendo como eu queria. Parecia que estava piorando. E aí eu simplesmente abandonei o Caderno da Gratidão por um bom tempo. Eu abandonei, eu achava que aquilo ali era meio que uma condenação. Eu não sei se você já se sentiu assim. Era um peso pra mim, parar pra agradecer, e na noite eu tinha que parar pra agradecer de novo, e aí eu agradecia, mas aquilo não tava me fazendo, não tava surtindo efeito, né? E eu não sei se você já viu essa técnica, se você já viu, já tentou colocar em prática e também não viu surtir efeito positivo na sua vida, comenta aqui pra mim, pra eu saber que não foi só eu que passei por isso, né? E aí, com o tempo, estudando mais a fundo a lei da atração, eu comecei a estudar muito, porque eu gostava muito daquilo, mas eu queria que funcionasse da forma certa na minha vida. Não é possível que alguém tinha espalhado uma coisa que não funcionasse. Tinha que funcionar. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler muito livro, comecei a ver muito vídeo, alguns vídeos até que não eram em português, eu colocava aquela legenda automática, ficava uma bagunça. E aí eu fui estudando, até que eu consegui entender a real função do Caderno da Gratidão, o real motivo do Caderno da Gratidão. E aí me fez acreditar nele novamente, e aí eu descobri o erro, que é o erro que eu vou compartilhar com você aqui, né? O título desse vídeo é As Coisas Pelas Quais Você Não Deve Agradecer, porque eu descobri que eu agradecia pelas coisas erradas, entende? E aí o que que acontece? Antes de te falar o real motivo, né, de você agradecer pelas coisas erradas e por que que você não pode agradecer por essas coisas, eu quero te explicar, talvez você já saiba, tá? Mas eu quero te explicar qual o objetivo do Caderno da Gratidão. As pessoas falam que você precisa ser grato, né, pelas coisas, porque quanto mais você for grato, mais bênçãos, mais coisas vão vir. E as pessoas compartilham tanto o Caderno da Gratidão. Eu não quero criticar quem compartilha, né? Todo mundo compartilha porque funciona para elas, mas por que que funciona para algumas pessoas e não funciona para outras pessoas? Como aconteceu que não funcionou para mim e talvez não esteja acontecendo para você, não esteja funcionando para você. Não é o problema das pessoas que compartilham, elas fazem isso com certeza com muito amor. Mas o
o que acontece é o seguinte: a grande maioria das técnicas que existem sobre a lei da atração, elas têm como objetivo fazer com que você realize o passo 3 da lei da atração. Se você ainda não sabe o que é o passo 3, eu te convido a assistir um vídeo que eu já fiz aqui. O canal tá bem recente, mas eu tenho feito e compartilhado o que eu realmente sinto de compartilhar com você. E aí eu já fiz um vídeo ensinando quais são os passos. Não é um vídeo muito profundo, eu simplesmente dei uma introdução básica do que veio na minha cabeça para compartilhar com você sobre os passos. São 5 passos. E o passo 3, basicamente, é você acreditar que o seu desejo já está vindo, ou seja, você vibrar na mesma vibração do seu desejo. E aí o que acontece? A grande maioria das técnicas servem para isso. O caderno da gratidão também é a mesma coisa. Mas como assim, Aline? Eu vou vibrar no meu desejo agradecendo? Qual é o objetivo real de vibrar no seu desejo? É você se sentir bem, né? A base da lei da atração, a real, assim, que às vezes as pessoas não contam, é que você precisa se sentir bem. Para você atrair as coisas que você quer, você precisa estar na mesma vibração que o seu desejo. Estar na mesma vibração do seu desejo significa se sentir bem na maior parte do tempo. Por exemplo, se você quer conquistar um relacionamento novo, por que você quer uma outra pessoa na sua vida? Porque você quer se sentir bem, você quer se sentir feliz. Então você precisa se sentir feliz antes. E é óbvio que não é fácil se sentir feliz estando sozinho, se o objetivo que você tem é encontrar um novo relacionamento. Mas é exatamente para isso que as técnicas servem, para que você comece a se sentir bem. Entende? Comece a ver a vida de uma forma melhor, mais positiva, comece a vibrar uma vibração correspondente ao seu desejo. Porque afinal de contas, todo desejo, né? O objetivo fim de um desejo é fazer com que você se sinta melhor. Então, se você se sentir melhor antes, você vai ser um componente vibracional correspondente ao seu desejo. Então esse é o objetivo do caderno da gratidão. E aí o que acontece? Por que existem coisas pelas quais você não deve agradecer? Eu vou te contar um pouco da minha experiência para você saber. Eu comecei a escrever no caderno da gratidão e eu escrevia tudo que estava lá no livro, que explicava que eu tinha que agradecer. Pelas minhas pernas, pela minha saúde, pelos meus pés, pelas minhas mãos, pelo meu trabalho que eu tenho, pela minha família, pela saúde da minha família, pelo sol que tá lindo hoje. Enfim, eu tinha que escrever e agradecer e colocar o motivo pelo qual eu era grata sobre aquilo. E aí o que acontece? Existe uma coisa chamada crença ativa, né? Crença ativa são crenças que a gente já tem e que elas estão ativas na nossa realidade, que por isso elas criam a nossa realidade. Você já deve ter visto por aí, se você não viu, eu tô te falando agora, as pessoas falam que as crenças são que criam a nossa realidade. E é exatamente isso. O que acontece, né, na lei da atração é o seguinte: você precisa emanar uma vibração diferente para que você crie uma realidade diferente. Esse é o princípio. Só que onde vem, né? De onde vem essa vibração? A vibração, ela vem dos nossos pensamentos. A gente pensa várias coisas no decorrer do dia. O nosso pensamento, ele tem uma vibração. O nosso pensamento, atrelado aos nossos sentimentos, eles emanam uma vibração. A partir dessa vibração, você cria a sua realidade. O seu hábito vibracional, ou seja, o que você pensa constantemente, que são as crenças, um pensamento que você continua pensando, é o que vai criar a sua realidade. E aí, então o que acontece? Quando você vai lá, por exemplo, o que eu fazia? Eu ia lá e escrevia várias coisas legais no meu caderno da gratidão. E eu escrevia porque falavam que eu tinha que escrever. E eu acho que muita gente faz isso. Sempre escreve porque alguém falou que fazer o caderno da gratidão é uma coisa muito boa, é muito ok. E vai trazer muita coisa boa pra sua vida. Só que aí que tá. Se o objetivo é você ativar novos pensamentos, né? Olhar para o lado positivo da vida, para criar novas crenças positivas e assim criar uma realidade, quando você simplesmente escreve qualquer coisa, às vezes o que acontece é que você está dando atenção a crenças que você não quer dar. Pois é, esse vídeo está ficando profundo, mas é o que há, né? O que acontece? Quando você tem uma crença ativa que não tá legal na sua vida, que não flui, que não tá fazendo com que você crie a realidade que você quer, o objetivo é que você deixe ela de lado por um tempo. Você não fale muito sobre ela. Lei da atração é sobre foco, é sobre atenção deliberada. Então, assim, o que acontece? A gente às vezes não percebe, mas às vezes a gente tá dando uma atenção a uma coisa que a gente não quer. E aí, ao invés de criar coisas boas, você acaba piorando a sua situação. Foi o que aconteceu comigo. Vou dar um exemplo prático para ficar mais claro.
Olha só, eu colocava no meu caderno da gratidão todo dia que eu agradecia pela saúde da minha família e tal, e aí eu ficava muito feliz pelos estarem bem, enfim. E aí o que acontece? Essa época foi logo quando começou a pandemia. E assim, da minha vida inteira, eu acho que a maioria das pessoas tem esse pensamento, esse medo da questão da perda da sua família, dos seus pais e tal. E eu, como todo mundo, tenho essa crença ativa em mim e eu acho que eu tenho um pouquinho mais forte até. Então isso é um medo que sempre recorre na minha vida, o medo de eu perder alguém que eu amo. Então eu tenho esse medo muito forte. Tem pessoas que são mais livres assim, né, da necessidade da família, e eu não sou essa pessoa. Então o que acontece? Esse medo é muito latente em mim. E aí pensa o seguinte: no momento de pandemia, que muitas pessoas estavam ficando doentes, que muitas pessoas estavam morrendo, eu ia lá e, ao invés de eu ignorar esse medo da perda da minha família, todos os dias eu ia lá e escrevia pela saúde da minha família, que todos estão bem. Só que, na verdade, eu não estava fazendo com que essa crença, com que esse medo diminuísse. Eu estava aumentando, porque eu estava dando atenção a ele. Existe uma coisa que a gente fala da lei da atração, que é que não existe não na lei da atração. Não existe não, sabe? Eu não quero pensar sobre o medo de perder minha família. Quando eu penso que eu não quero pensar sobre o medo de perder minha família, eu estou pensando nisso. Se eu falar pra você agora, por exemplo, pensa numa laranja, ou melhor, não pensa numa laranja azul. A primeira coisa que você vai fazer é pensar numa laranja azul, porque não tem como. E aí você vai pensar em outros pensamentos que sejam relativos à laranja azul. Nossa, fruta colorida, enfim, você vai começar a pensar num monte de coisa, porque a lei da atração vai começar a trazer mais pensamentos da mesma vibração, que corresponda a isso. Então, o que acontece? Quando eu escrevia no meu caderno da gratidão, por exemplo, sobre a minha saúde no momento onde, quando eu pensava na minha saúde, a crença que estava ativa era o medo de eu adoecer, né? Porque a gente estava numa situação que não tinha nenhum controle sobre como você poderia estar no dia seguinte, não tinha vacina, não tinha nada ainda. Então, o que acontecia? Eu simplesmente ativava na minha vibração aquelas crenças as quais eu não queria pensar, que eu não estava criando a realidade que eu queria. Então, o que acontece? Muitas vezes, por não entender exatamente o que é o objetivo do caderno da gratidão, você acaba ativando coisas negativas. E aí o caderno da gratidão ele tem um efeito contrário, sabe? Porque todo assunto, são dois assuntos, né? Você tem o polo positivo e o polo negativo. Tem aquela parte que você quer e aquela parte que você não quer. Por exemplo, tem a saúde e tem a doença. Só que aí, o que acontece? Quando eu tô com a crença ativa e no meio de uma situação que o medo de ficar doente é muito grande, mesmo que eu tente pensar na saúde, eu não vou conseguir. Quando eu pensar na saúde, na verdade, eu vou estar ativando, lembrando ainda mais dentro de mim aquela energia negativa, aquele medo de ficar doente. Então, aquilo que parecia uma coisa muito boa não estava funcionando como eu queria. Pelo contrário, estava me deixando mais preocupada, mais assustada, mais com medo e atraía mais notícias ruins do que estava acontecendo no mundo, enfim. E aí, o que acontece? Eu entendi isso. E aí, qual é o segredo, né, que está por trás? Então, Aline, então não tem que fazer o caderno da gratidão? Você pode fazer o caderno da gratidão, que foi o que eu comecei a fazer. Eu abandonei por um tempo até que eu entendi isso. E aí, eu comecei a fazer um caderno da gratidão mais geral. Mais geral. Quando eu sentia que existiam coisas que tinham crenças ativas na minha situação, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está passando por um problema financeiro. Então, não adianta você tentar olhar o aspecto positivo da sua situação financeira. Mas o mês que vem eu vou receber meu salário, pode ser que eu arranje um novo emprego. Não vai adiantar muito você tentar achar um aspecto positivo. Você está num trabalho que te sufoca, você não gosta mais daquele trabalho. Mas esse trabalho paga as minhas contas, eu sou grata por ter dinheiro todos os meses para pagar as minhas contas. Automaticamente, quando você pensa isso, você está ativando aquela crença sobre aquele trabalho que você não gosta. Você lembra daqueles aspectos negativos daquele trabalho. É inconsciente, a gente não percebe e a gente faz isso. A gente sente o desconforto às vezes, ou às vezes se você não está muito ativa para observar, né, o que a gente chama de sistema de orientação emocional, que são as suas emoções, o que você sente lá no fundo, você acaba não percebendo essa emoção negativa quando você está escrevendo isso. E aí, ao invés de você fazer o caderno da gratidão uma coisa muito poderosa, você faz uma coisa muito ruim. Ele não vai trazer aspecto positivo para sua vida, pelo contrário, porque você vai estar todo dia dedicando a atenção a coisas que você não quer dedicar.
Há coisas que você não quer ligar. É como se você tivesse um cômodo que você quer deixar escuro na sua casa, você lá e liga a tomada, não quer. Então, assim, simplesmente, se existem coisas ativas, crenças ativas, mas tem crença ativa ali em todos os aspectos na minha vida, o que eu faço? Seja geral, o mais geral que você puder. Olhe os aspectos positivos e agradeça pelas coisas que não te traz nenhum sentimento negativo. Por exemplo, se você gosta de admirar o sol, agradeça todos os dias por morar num país tropical que tem sol todos os dias. Ai, mas isso é tão bobo. Não importa, pode ter certeza que vai funcionar. Acredita em mim que vai funcionar. Você vai começar a olhar para os aspectos da sua vida, para os aspectos que estão em torno de você, que você gosta e que você aprecia de verdade, que não tem nenhuma crença ativa. Você tem alguma crença, por exemplo, sobre o sol? Não, então tá tudo bem, você pode agradecer pelo sol. Se você não tem nenhuma crença, não tem nenhum problema em relação ao seu relacionamento, agradece pelo seu relacionamento. Se você tá vivendo um momento que você quer um relacionamento novo, mas a sua situação financeira tá super boa, tá maravilhosa e você tá feliz, você sabe que tá vindo mais e mais e mais prosperidade, agradece pela sua prosperidade. Mas deixa aqueles assuntos que os quais você não quer mexer, né? Deixa a caixa de Pandora fechada, tá bom? Esse é o grande lance do Caderno da Gratidão, porque se você mexe no que você não pode mexer naquele momento, ele não tem o efeito que você gostaria. E aí esse é o grande segredo que eu aprendi. Tem dias que eu sou muito específica sobre alguns assuntos que na minha vida estão muito bem, que eu não tenho nenhum medo, eu não tenho nenhum ressentimento, eu não tenho nenhuma culpa, mágoa, nada. E tem outros que eu simplesmente sou geral. E aí também tem aquela coisa, não faça o Caderno da Gratidão como obrigação, faça para você se sentir bem. Todos os recursos, as técnicas que tem de lei da atração, o grande objetivo é você se sentir bem. Visualização, quadro dos sonhos ou quadro de visualizações, enfim, tudo isso é para você se sentir bem. Se não tá te fazendo bem, tente outra coisa. Não fique tentando forçar. Observe como você está se sentindo enquanto você faz. Observe como você está se sentindo antes de fazer e depois de fazer. Porque se você simplesmente começar a colecionar um monte de técnica, tem muita técnica na internet. E não é errado ter técnica. Não é nenhum problema, as pessoas compartilham porque funcionaram para elas. Só que você não sabe o momento que cada uma daquelas pessoas estão. Você não sabe se aquela pessoa tem uma crença ativa naquela situação. Ah, mas funcionou para ela, funcionou. Mas você sabe se ela não tem nenhuma crença ativa e está no momento certo dela fazer? Porque também vão ter técnicas que vai ter o momento certo de você fazer e vai ter o momento certo de você não fazer. Então, é muito importante que você observe. Observe como está se sentindo, observe se está se sentindo bem depois que faz, na hora que faz, enquanto faz, para ver se realmente é efetivo, tá? Então era isso. Eu queria compartilhar isso porque eu vejo que tem muito vídeo falando sobre Caderno da Gratidão. Ontem eu tive esse insight de fazer esse vídeo enquanto eu fazia o meu Caderno da Gratidão, porque hoje eu estou muito mais livre com ele. Eu agradeço sobre coisas que eu realmente quero agradecer e não simplesmente seguindo uma orientação que de repente não é a orientação certa para o momento da minha vida. E eu vou te dizer que quando eu comecei a fazer isso, as coisas realmente melhoraram, porque vão melhorar. Quando você dá atenção a coisas boas, ainda que elas não tenham a ver com as coisas que você quer manifestar, outras coisas boas e até mesmo as que você quer manifestar vão vir. Porque às vezes a gente entende que pelo fato de eu quero manifestar um carro novo, eu quero manifestar um emprego novo, um relacionamento, uma casa nova, então eu tenho que dar muita atenção a isso, eu tenho que colocar toda a minha atenção a manifestar isso, então eu tenho que pensar 24 horas sobre isso, eu tenho que fazer visualização sobre isso, eu tenho que escrever no meu Caderno da Gratidão sobre isso, eu tenho que escrever, tem uma técnica, né, que é escrever no Caderno da Gratidão como se já tivesse acontecido. E aí, quando você tem um monte de dúvidas sobre aquilo, não vai funcionar, você vai se sentir muito pior. E aí, ao invés de você manifestar aquilo que você quer, você vai atrasar ainda mais o processo. Tá bom? Então era isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que se você passou pela mesma coisa que eu, de ver o Caderno da Gratidão não funcionando e fica até com vergonha, porque as pessoas à sua volta falam e exaltam tanto o Caderno da Gratidão, e aí você pensa que tem alguma coisa errada com você, e na verdade não é. Então, se você passou por isso, comenta aqui, fala alguma coisa que você sentiu sobre esse vídeo, que você quer saber num vídeo novo, alguma outra informação sobre alguma técnica, se eu souber, prometo que eu vou te responder, talvez grave um vídeo para poder ajudar mais pessoas, tá bom? Então era isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!